Olha, existe um livro bem antigo, que dizem ter sido do próprio rei Salomão. A lenda é que ele dá poder sobre anjos e demônios. Mas, será que é só isso? O que é que ele esconde de verdade? É isso que a gente vai desvendar agora. A fama dele, né, é super sombria. Todo mundo fala de invocar espíritos, de comandar demônios, mas e se o lance todo não for esse? E se o verdadeiro segredo não for controlar coisas lá fora, mas sim despertar um poder que na verdade já está aqui dentro? Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender que livro é esse de verdade. Porque, assim, a lenda conecta ele direto ao rei Salomão. Mas a história real é bem mais complexa. O nome oficial, digamos assim, é Lemegeton Clavicula Salomonis, traduzindo a chave menor de Salomão. E olha que interessante, os historiadores dizem que ele foi compilado lá no século XVII. Só que o conteúdo dele, as tradições, o conhecimento, isso vem de muito, muito antes. É algo bem mais antigo. Certo. Agora, vamos mergulhar além da parte que todo mundo conhece. Porque, sério, a maioria só ouviu falar da história dos 72 demônios, né? Mas a obra é muito maior que isso. Na verdade, ela é dividida em cinco artes mágicas bem diferentes. A jornada dentro do livro começa com a Ars Goetia, que é essa parte famosa de evocar espíritos. Mas olha só a progressão. Depois ele vai para um equilíbrio de forças, aí passa para a comunicação com anjos e no final chega na Ars Notória. E essa última parte não tem nada a ver com invocar coisas de fora, é sobre a expansão da nossa própria mente. É aqui que a gente vê a dualidade do livro, sabe? Fica muito claro. De um lado você tem a Goetia, com rituais para tentar controlar o mundo lá fora. E do outro, a Notória, que usa meditação, orações, para transformar o mundo aqui dentro. A promessa era incrível. Memória perfeita, compreensão instantânea das coisas. Ok, mas aí fica a pergunta, né? Se uma parte do livro é toda sobre autodesenvolvimento, por que raios ele ficou com essa fama de proibido, de perigoso? Bom, basicamente por duas grandes razões. A primeira, claro, é a condenação da igreja. Para eles era heresia, feitiçaria, ponto final. Mas a segunda razão vem da própria tradição esotérica. Era um aviso bem sério. Mexer com essas forças, que a gente pode até ver como arquétipos do nosso subconsciente, sem o devido preparo, era um caminho para a loucura. E a figura de Salomão nisso tudo? É totalmente simbólica. Ele é o mago supremo, o ideal daquele que consegue dominar tanto as forças divinas quanto as caóticas. É a pessoa que consegue equilibrar a ordem e o caos para, a partir daí, construir algo grandioso, como foi o Templo de Jerusalém. Beleza, agora a gente entra na parte, eu diria, mais provocadora de todas. Vamos conectar esses conceitos super antigos com teorias bem modernas. Pensa comigo, e se demônios, anjos, nomes de poder, não for nada disso literal? E se tudo isso for, na verdade, uma linguagem antiga? Uma forma de descrever como a nossa consciência e o próprio universo funcionam? Para a gente começar a entender essa ponte, a gente precisa conhecer um conceito moderno daquele autor, o Greg Braden. É a ideia da matriz divina. Ele propõe que o universo inteiro é uma grande rede de energia, uma rede inteligente, que responde, olha isso, que responde diretamente às nossas emoções e crenças. Então, aqui está o pulo do gato. O que o Salomão, o mago antigo, chamava de nomes sagrados para comandar a realidade, a ciência moderna, na visão do Braden, chamaria de linguagem da matriz. Ou seja, era usar a frequência certa, a vibração correta para se comunicar com essa rede de energia. Tá, e os demônios, onde eles entram isso? Bom, se a gente olhar por uma lente da psicologia, eles deixam de ser entidades lá fora. Eles se tornam projeções, projeções de partes nossas que a gente reprime, sabe? Nossos medos, nossos traumas, desejos que a gente esconde. Então o ato de invocar e controlar um demônio vira um ritual poderosíssimo para quê? Para trazer essa sombra para a luz, para integrar essa parte em nós. E a Ars Notória. Ah, essa parte fica ainda mais fascinante. A teoria aqui é que aquelas figuras geométricas, os sons específicos, tudo isso funciona como um sintonizador. É como se eles ajustassem a nossa vibração, o nosso estado. E aí, o nosso próprio DNA, agindo como uma antena, conseguiria acessar um campo de informação universal, um lugar onde todo o conhecimento já existe. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito uau.
Olha só a tradução. O que era invocação vira sintonização de frequência. O círculo de proteção que o mago desenhava no chão se torna a coerência tardíaca, aquele equilíbrio emocional que a gente precisa para não ser levado pelo caos. E a arte notória? Ela se revela uma tecnologia para ativação do potencial genético. É uma mudança de perspectiva total. E tudo isso nos leva, então, à grande questão final. Se tudo isso está conectado, o que esse livro realmente é? Será que a magia antiga e a ciência de ponta de hoje são, no fim das contas, só duas linguagens diferentes? Dois idiomas de épocas distintas tentando descrever a mesmíssima coisa? Essa nossa capacidade profunda, misteriosa, de moldar o universo, de interagir com o tecido da realidade e, quem sabe, até de reescrever o que vem a seguir? Talvez a resposta para essa pergunta seja a verdadeira chave de Salomão.